Olá, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos vós. Este é o seu canal, nosso canal, Notícias do Céu Oficial de Deus. E hoje, mais uma vez, Deus tem uma palavra para o seu coração. Mas desde já eu peço a você que você possa se inscrever no canal, ajudar a crescer. Dê um like, mande o seu comentário e com certeza eu responderei, como sempre eu faço. Então se inscreva e acione o sininho para que você possa receber notificações dos próximos vídeos. Amém? Que Deus abençoe. Hoje a palavra de Deus, nós vamos falar sobre o Deus perfeito, a perfeição de Deus, um Deus maravilhoso, um Deus tremendo, um Deus glorioso, um Deus que realmente quer sempre o nosso melhor. No livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 1, está escrito: no princípio criou Deus os céus e a terra. Não é algo maravilhoso? Ou seja, tudo era perfeito, limpinho, maravilhoso, tremendo, né? Ou seja, a terra era perfeita, tão perfeita que não precisava desse sol que nós temos hoje e nem a lua para iluminar a noite. Era perfeita. E a Bíblia nos mostra sobre isso lá no livro de Apocalipse, no capítulo 22, versículo 5, lá está escrito que nós não iremos mais precisar desse sol ou da lua ou das estrelas, mas o próprio rosto de Deus iluminará a terra. Mostrando como mostra que o Deus irá fazer voltar novamente o que está em Gênesis 1:1. O seu rosto iluminava a terra de glória. Mas aí, nós vemos que lemos na palavra de Deus, no livro de Ezequiel e no livro de Isaías, que um querubim que se rebelou contra Deus, querendo tomar ou ser maior do que Deus, tentou ascender ao céu, mas foi derribado e caiu por terra. Aí nós entramos a respeito da teoria do Big Bang. A ciência fala de uma grande explosão, que é o Big Bang. Aí nós vamos lá no livro no verso 2 em seguida, onde diz que a terra era sem forma e vazia. Aí entra a ciência mostrando sobre isso. A ciência, ela nos mostra que, em geral, que aceita a teoria do Big Bang, uma grande explosão. Ou seja, a ciência diz, eu marquei aqui assim, o momento que foi há cerca de 13 bilhões e 800 milhões de anos atrás. Aí mais uma vez prova que entre o versículo 1 e o versículo 2 existe uma diferença de bilhões de anos. Falamos no nosso tempo, na nossa era, nosso tempo, mas pode ter sido até mais do que isso. Então a ciência mostra que 13 bilhões e 800 milhões de anos atrás houve essa grande explosão, ou seja, a queda do demônio, do capeta na terra, uma grande explosão houve, no qual essa grande explosão de luz fez com que uma densa esfera de matéria de expandições tornou-se cada vez mais leve e diluída, gerando um universo em extensão contínua, ou seja, o trabalhar de Deus para que pudesse fazer uma terra maravilhosa para nós. Aí entra no verso 3, Deus arrumando a bagunça. Pois foi feita uma grande bagunça, tudo destruído, arrebentado. Então Deus vai lá e começa a arrumar. Assim, a mesma coisa conosco, Nós erramos, nós falhamos e Deus vai nos dando oportunidade de arrumar a nossa bagunça. Quantas vezes você errou, você caiu e Deus estava ali para arrumar a sua bagunça?
Pois é. O verso 1, 3 mostra Deus arrumando a bagunça. Ele começa a criar. Começa a criar a expansão, água, terra, separação de dia e noite. E o que chama a atenção, meus irmãos, é que a primeira coisa que Deus fez foi separar as trevas da luz. E Ele irá separar também no futuro, assim como fez aqui em Gênesis 1, verso 3, que Ele separa as trevas da luz. Deus irá separar também no futuro o joio do trigo, os bodes das ovelhas, ou seja, o joio do trigo, aquele que não produz, é aquele que produz, ele irá separar. Os bodes das ovelhas, ele irá separar aqueles que são desobedientes dos obedientes, ele irá separar. Então fica ali perto. E é interessante que no nesse mesmo livro, Gênesis 1, versículo 26, que é o sexto dia, ele faz a sua maior criação. Ele cria o homem, a sua imagem e semelhança. O verso 26, criou Deus o homem. Mas no capítulo 2, versículo 7, está mais específico, está mais claro, onde diz, Gênesis 2, versículo 7, olha só, verso 1, capítulo 1, verso 26, ele cria o homem. E verso 2, capítulo 2, versículo 7, diz assim, então o Senhor Deus formou do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Existem algumas pessoas que pensam que Deus fez assim, né? Deu um estralo e apareceu o homem. Não. O verso 2, verso 7, narra que Deus pegou o pó, ele molhou o pó, ele fez o barro, ele modelou o homem, assoprou em suas narinas e deu-lhe a vida. Quando diz assim, fez, soprou, fez alma vivente, Deus deu de seu espírito àquele boneco e fez-se alma vivente. Seu espírito deu alma, deu vida ao ser humano. Aí vocês vão ver que é interessante que nos mostra que em Eclesiastes capítulo 12, versículo 7, diz assim, e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus, o que deu, ou seja, mostra que Deus deu o espírito ao homem, e depois tomará de volta o espírito, mas a alma continuará viva para dar conta perante os seus acertos ou os seus erros, porque Deus, ele é perfeito, sempre arrumando a bagunça. E nós, irmãos, nós temos que andar na luz. No Salmo 115, versículo 105 diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Provérbios capítulo 6, verso 23 diz, porque o mandamento é lâmpada e a lei é a luz, e as repreensões da correção são o caminho da vida. Ou seja, o que Deus quer de nós é somente que nós andemos na luz, andemos no caminho certo. E Provérbios diz, meus irmãos, que a correção de Deus, ela é o que nos conduz para um caminho perfeito quando somos obedientes a Deus. E aí, as pessoas ficam pensando, mas como é que pode, se era perfeito, e Deus estava no princípio que deu os céus e a terra, Deus estava lá. E aí nós vemos no Evangelho de João, no capítulo 1, no versículo 1, diz assim, no princípio era o verbo, ou seja, a palavra, e o verbo estava com Deus, a palavra estava com Deus, e o verbo era Deus, ou seja, a
palavra era Deus. Então, Gênesis 1:1 é a mesma coisa que João 1:1, ou seja, no princípio, lá estava o Senhor Deus. E quando Deus criou o homem, ele diz, façamos, ele não disse faço, ele disse façamos, a Trindade estava lá. Corrobora com João capítulo 1, versículo 1, sobre a Trindade, a perfeição de Deus, a união, a unificação, o conjunto de perfeição, de acordo, de fazer algo perfeito. Quando Deus criou todas as coisas, no sexto dia, Ele fez a sua maior obra-prima, você, eu, nós. Deus nos fez perfeito, porque para que nós tenhamos algo grandioso que muitas pessoas desconhecem, que é a graça de Deus. Nós temos a autoridade dada por Deus, confirmada por Jesus, que é Deus também. Diz assim, que se vocês andarem no meu caminho, vocês farão obras maravilhosas. Ele diz assim, eis que vos dou o poder para pisar serpentes e escorpiões. Em meu nome vocês expulsarão os demônios. Em meu nome vocês curarão os enfermos. E se beber alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, porque Deus, Ele fez o homem perfeito e nos deu autoridade. Porque vocês acham que o inimigo luta tanto com os cristãos? Porque é tão difícil as pessoas lerem a palavra? É tão difícil você dobrar o joelho para orar, falar com Deus em comunhão? Quão difícil é você se consagrar, você jejuar, porque o inimigo não quer que você faça isso, porque você começa a ter comunhão com Deus, você começa a ter uma intimidade com Deus, como Moisés, que andava lá no monte, de tal forma que tanto andava com Deus, que o seu rosto brilhava da graça, a glória de Deus. E quando ele desceu do monte, tinha que cobrir o seu rosto com um véu, porque as pessoas não suportavam olhar o brilho no rosto dele. Intimidade com Deus. Moisés tinha intimidade com Deus. Jó tinha intimidade com Deus, porque o próprio Deus deu o testemunho dele. Deus deu o testemunho também de Abraão. Eis o meu amigo Abraão. E Jesus veio e falou assim, se vocês fizerem minha vontade, vós serão meus amigos. E Jesus falou assim, que se vocês crerem, se andarem na minha vontade, farão obras muito maiores. Então, o inimigo luta com você, por quê? Porque ele sabe que quanto mais comunhão você tiver com Deus, ele sabe que será derrotado. Porque ele sabe, o destino dele já está reservado, que é o lago de fogo. E o nosso destino do ser humano é herdar o reino do céu, se andarmos na sua luz. Porque com Deus, como disse, a primeira coisa que Deus fez foi separar as trevas da luz. Deus quer que você ande na luz. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, aleluia. E a correção, como diz em Provérbios, que eu li aqui, em Provérbios, a correção nos mostra a luz, andarmos no caminho dele. Então, assim como Deus fez tudo perfeito, deu a você autoridade, deu a sua semelhança, igualdade com ele, se andar na luz, no caminho dele, a sua perfeição, então você será perfeito. Eu me lembro, meus irmãos, que o meu pai, quando eu era criança, ele falava assim, filho, olha para o chão para você não tropeçar. Ou seja, ande na luz, presta atenção onde você está andando. Mas o importante, além de meu pai me orientar a olhar para o chão para mim não tropeçar, meu pai sempre me segurava pela mão, sempre. Porque eu era criança sempre tropeça, né, para cair. Então nós, como pais ou mães, sempre seguramos na mão dos nossos filhos, para que eles não possam se machucar. Então meu pai sempre me segurou pela mão. Quando eu tropeçava, que eu ia caindo, meu pai levantava a mão
então me suspendia para cima e eu não caía. Meu pai sempre fazia isso comigo. A mesma coisa é Deus com você. Ele segura na sua mão, para que se você tropeçar, você não caia, você fique de pé. Vai ter um tempo onde Ele deixa você andar sozinho. Você tropeça, você cai, levanta de novo. Porque está escrito que se o justo, presta atenção nisso, presta atenção. Se o justo, ele tropeçar e caiu 7 vezes ele se levantará. Está escrito a palavra de Deus, no livro de Provérbios. Então, o mesmo Deus também segura você pela mão. Se tropeçar, Ele não deixará você prostrado no chão, pois a sua mão, a sua destra te sustentará. Que Deus abençoe a sua vida grandemente, em nome de Jesus Cristo. Eu sou o pastor Sérgio Moreira, servo do Deus vivo. Deus te abençoe.